Irmãos, abram aí em Hebreus, capítulo 3, que a gente segue o nosso estudo da carta aos Hebreus, capítulo 3. E aliás, agradeço ao Ivan pelo Salmo 95, porque ele fala exatamente do mesmo evento aqui que o escritor de Hebreus vai falar, que está lá em Números, capítulo 13 e 14, que eu coloquei no grupo da igreja, quem quisesse, para fazer a leitura, ia facilitar bastante entender a mensagem. Então, olha, Hebreus capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 7, e a gente vai até o capítulo 4, versículo 2, tá bom? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram pelo deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Esse é o nosso trecho. Não sei se você percebeu, mas ele quase que repete a ideia. Se você ler do versículo 7 até o versículo 14, é uma exposição. E parece que o versículo 15 retoma o versículo 7, o versículo 16 retoma o 8, o 17 retoma o 9, e ele repõe todas as ideias de novo, e depois ele dá uma exortação. Assim como ele tinha dado uma exortação no 13 e no 14, ele vai dar uma exortação no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Então, o trecho parece grande, mas ele traz a mesma ideia duas vezes. E ele está recordando a gente de um evento que acontece lá quando o povo de Israel sai do Egito, no que a gente lê no livro de Êxodo, naquela libertação através de Moisés. É esse o tema que o escritor agora vai focar. Aquela peregrinação do povo rumo à terra prometida. Lembra que na mensagem anterior, ou se você leu o trecho anterior, Moisés foi apresentado aqui como um enorme personagem da história, mas ele é colocado como um servo da casa de Deus, um bom servo. E Jesus é apresentado como superior a Moisés, porque enquanto Moisés era um bom servo, Jesus é o filho do dono da casa. Essa foi a mensagem última que eu trouxe. E tudo que tem a ver com essa história de Jesus vai ser afetado desse modo. Se Jesus é maior do que Moisés, e não é? Ou não? Jesus é maior do que Moisés.
Então tudo vai ser afetado dessa forma. Os milagres de Jesus são maiores do que os de Moisés. Moisés fez muita coisa, mas Jesus mais. Aquilo que Deus promete a Moisés é grande, mas o que promete por Jesus é maior. A responsabilidade dos seguidores de Moisés é grande, mas dos seguidores de Jesus é maior. E a punição também daqueles que desobedeceram Moisés foi severa, mas e dos que desobedecem Jesus? É maior também. São 8 aparições da palavra descanso aqui que a gente vai ter nesses trechos, mas a gente não vai hoje falar sobre esse assunto do descanso de Deus. A gente vai deixar isso para o mês que vem, para a próxima mensagem. Vou lembrar, de repente você não leu aí Números capítulo 13 e 14, mas eu só vou relembrar essa história que o escritor aqui de Hebreus está citando. Você sabe que Deus faz aqueles milagres, manda as 10 pragas lá no Egito e tira aquele povo do Egito. E o evento ali vai ser descrito como mão forte e poderosa. Deus se faz presente, se faz visível. É impossível dizer que não dava para ver Deus. Os milagres, as coisas que acontecem ali são maravilhosas, coisas que aqueles encantadores do Egito não tinham capacidade de fazer. E os milagres não terminam quando eles saem do Egito, eles continuam, porque o povo vai rumando e Deus vai fazendo coisas grandiosas. Ele abre o mar vermelho, ele traz pão do céu, ele faz jorrar água das rochas, ele se manifesta no alto do Monte Sinai como uma chama fumegante. Então quer dizer, Deus está se fazendo presente, Ele está dando provas de si. E sempre que a gente lembra desse evento do Êxodo, as citações dizem que o povo foi tirado de lá com mão forte. Isso quer dizer, Deus interveio de maneira poderosa. Ele fez promessas a esse povo. Então, o que eu estou citando aqui? Que o escritor de Hebreus, ele fala assim: não endureça o seu coração, porque Deus ele se mostrou para aquela nação. Ele se mostrou. O povo tinha promessa. José já sabia da promessa: quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos, porque Deus prometeu uma terra. Nosso povo não vai ficar morando nesse Egito aqui para sempre. Nós vamos para um outro lugar. Então eles tinham as manifestações milagrosas de Deus, que garantiam que Deus estava lá. Eles tinham promessas que garantiam que Deus estava lá. E eles viam o cuidado de Deus todo dia, porque de manhã tinha uma nuvem, à noite tinha uma coluna de fogo guiando eles no deserto, de manhã tinha pão, tinha o maná no solo que eles colhiam aquilo para fazer pão, tinha sede, Deus providenciava água. Então assim, era visível, Deus estava se manifestando, estava dando provas de si próprio para aquela nação. Mas isso foi suficiente? Não, porque o texto aqui que a gente acabou de ler de Hebreus vai dizer: muitos decidiram ser incrédulos. Por que decide ser? Porque Deus está fazendo as coisas, é visível, é manifesto, mas eu decido não acreditar. Não é assim, será que Ele existe? Não é será que Ele existe. Todo dia você acorda, o maná está lá. Todo dia você anda e a coluna de fogo está lá. Vocês ergueram o tabernáculo, a manifestação de Deus gloriosa foi brilho lá dentro. Quando eu decido, como israelita, saindo ali do Egito, decido não crer em Deus, decido me rebelar contra Deus, é uma decisão de incredulidade. Não é falta de evidência, é uma decisão. Parece que quando o escritor aqui de Hebreus menciona, aquele dia, olha a palavra que ele usa no versículo 8. Ele fala assim: não endureça o vosso coração como foi na provocação. Eu não sei o que diz aí na sua tradução, mas na minha tradução diz: na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele fala que o que o povo fez com Deus foi uma provocação, e parece que fala de um dia específico, como foi no dia da tentação no deserto. Parece que o escritor de Hebreus está falando que em um dia específico, no meio da jornada entre o Egito e Canaã, o povo se rebelou e provocou Deus.
Parece que é isso, mas não é. É a somatória de toda a rebeldia do povo que vai sendo acumulada até chegar em Números capítulo 14, e o evento ali qual é? Eles estão perto da terra prometida, no deserto de Cades Barneia, e Deus manda que Moisés envie 12 espias para avistar a terra de Canaã. E eles vão passar 40 dias lá e retornam. E quando eles retornam para dar o relatório ao povo, o povo está esperando, né? E aí, como que é a terra onde a gente vai morar? E 10 daqueles espias dizem assim: nós vamos ser devorados. O povo que mora lá, eles são gigantes. As cidades são fortificadas. E o povo começa a chorar. E fala assim: por que Deus trouxe a gente para a gente morrer nesse deserto? Para os nossos filhos servirem por presa e serem mortos aqui. Não era melhor? Não tinha sepultura suficiente para que Deus deixasse a gente morrer no Egito? É isso que eles dizem. E ali Deus vai dizer assim: esse povo, e aí esse evento que o escritor de Hebreus está se referindo, é esse dia. Ele diz assim: é a 10ª vez que vocês se rebelaram contra mim. Então é uma somatória de rebeldias, de reclamações, de murmurações. E aquele dia parece que, sabe aquela gota que transborda o copo? E Deus falou: para mim basta. Eu queria ler, mas não vai dar para ler. Eu espero que você leia em casa Números capítulo 14. Talvez eu leia só esse trechinho para vocês, que ele vai falar essas palavras. Olha aqui. Olha o que o povo fala: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, que toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o desejo do povo. E aí a resposta de Deus, olha qual que é. 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti, ele vai dizer para Moisés, um povo maior e mais forte do que esse. Deus está, assim, irritado. É uma provocação, uma rebeldia. Por quê? Porque ouviram Deus, viram Deus, mas decidiram não acreditar nele. É uma decisão. E a paciência, essa palavra da provocação é o teste de paciência. Sabe? Até que horas que Deus aguenta? Até que horas que Deus aguenta? Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Quero ver até que hora que ele aguenta. Quero ver, não é? E ele fica, e você fala, para, e ele fica. E uma hora a paciência de Deus, ela simplesmente se esgotou. Assim, de cabeça eu tentei lembrar algumas reclamações, e eu vou citar aqui para você, eu não vou lá no texto, só vou citar algumas reclamações do povo. Quando Deus mandou Moisés ir lá falar com o faraó para libertar o povo, na primeira vez o faraó falou: vocês estão muito ociosos, vou aumentar o trabalho de vocês. E o povo reclamou pela primeira vez: ô Moisés, por que você veio se meter aqui? A gente estava numa boa trabalhando aqui como escravo, você veio falar com o faraó, agora ele piorou o nosso trabalho. Primeira reclamação. Segunda reclamação: quando eles chegam no Mar Vermelho, eles olham para trás, os egípcios estão vindo e na frente deles tem o mar. Eles reclamam: por que Deus trouxe a gente para a gente morrer aqui? Eles atravessam o Mar Vermelho. Logo que eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam no deserto de Mara, eles começam a reclamar, porque eles estão com sede, não tem água para beber. E eles começam a reclamar.
Depois Deus faz jorrar água da rocha. E depois eles caminham mais um pouco, eles chegam no deserto de Sim. Eles reclamam que não tem comida, eles estão com fome. E Deus traz o maná. Depois eles caminham mais um pouco, chegam no deserto de Refidim. Isso tudo é menos de 3 meses. Eles reclamam de novo, porque eles estão com sede. Depois, quando eles chegam no Sinai, pensa, em cada uma dessas reclamações, Deus responde. Eles estão com fome, Deus traz comida. Eles estão com sede, Deus traz água. Eles reclamam do mar, Deus abre. Eles reclamam, Deus faz. Eles chegam no Sinai, Moisés sobe lá no monte, demora para voltar, eles reclamam. E aí, enquanto Deus está lá em cima fazendo coisas grandiosas, eles estão lá embaixo, celebrando, bebendo e fazendo orgia, olhando para um bezerro de ouro e dizendo: esse é o Deus que tirou a gente do Egito. Por isso que Deus diz, é uma provocação constante. E Deus dando prova de si, da sua presença, da sua existência, cuidando de um povo, e o povo com incredulidade se arrasta para seguir a Deus. Interessante que quando lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 39, Estevão vai recontar a história de Israel e logo depois ele vai ser apedrejado, Estevão diz no versículo 39 em Atos capítulo 7 que o povo, esse povo, no seu coração, voltou para o Egito. A gente diz assim, eles sempre falavam isso, eles sempre diziam, e a gente acabou de ler, quem dera tivéssemos ficado no Egito, quem dera tivéssemos lá, quem dera. Estevão fala assim, eles voltaram. Fisicamente eles não andaram, mas no seu coração eles voltaram. Voltaram para a vida da escravidão. Se arrependeram de começar a caminhar com Deus. E o que aconteceu? Eles sofreram consequências. Foram rejeitados, e é o que o texto de Hebreus que a gente leu diz aqui. Olha o que Deus fala. Versículo 10 de Hebreus 3. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Isso são palavras de Deus. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Imagina essa voz de trovão. Não entrarão no meu descanso. E aí o escritor de Hebreus vai dar um alerta para a gente no versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que não aconteça haver também em qualquer de vocês um coração perverso de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Esses judeus, israelitas, hebreus, aí como você quiser chamar, eles saíram do Egito, eles estavam na melhor fase da vida deles. Porque imagina, você nasceu como escravo, você é um escravo, você nunca viu nada diferente, você saiu da escravidão, você está no deserto. Deserto é bom? Não é. Convenhamos, tem dificuldades, mas eles estavam na melhor fase da vida deles. Se olhar para o passado, eles estavam cada vez mais perto do destino, do objetivo, que era chegar na terra prometida. E começou a reclamar, e a murmurar, e a chorar, e irritar Deus na melhor fase da vida. Nunca tinham vivido nada como isso, uma liberdade parecida com essa. Nunca tinham experimentado um Deus que era presente, que era participativo, cuidador. Eles tinham opressores que batiam neles com um chicote, que punham eles para trabalhar. Agora eles tinham um Deus que cuidava e começa a reclamar agora. Então, eles sofreram consequências. Metade deles, eles foram metade da vida escravos, e agora, por causa dessa rejeição, vão passar a outra metade da vida perambulando pelo deserto. Que vida desgraçada. Que vida infeliz. Uma vida que tinha tudo para dar sucesso, que foi resgatada da escravidão. Eles conseguiram transformar essa vida numa vida sem significado. Porque no processo de condução de Deus, infelizmente a incredulidade tomou conta do coração deles. E como diz aqui o escritor de Hebreus para a gente no versículo 17, ele fala assim: e contra quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram pelo deserto? Essa história que eu estou relembrando aqui vocês, que o escritor de Hebreus cita, ela é uma história triste, não é?
Você vê o povo se rebelando contra Deus, decidindo ser incrédulo, ser rebelde, e Deus agindo dessa maneira. É uma história triste, só que é uma lição para a gente. E a lição que eu quero que a gente aprenda é a mesma, não é uma lição que eu quero, é a lição que o escritor de Hebreus trouxe para aqueles irmãos do primeiro século. Porque a igreja aos hebreus estava nesse dilema. Eles se converteram do judaísmo ao cristianismo, então eles saíram do Egito para o deserto, eles estão no processo de ir para onde Deus espera. Mas esses irmãos hebreus, eles estavam querendo voltar, eles estavam pensando, puxa, mas o cristianismo está sendo difícil, vamos voltar para o judaísmo, uma vida mais fácil socialmente, todo mundo aqui também é judeu, a gente volta a guardar o sábado, frequentar a sinagoga, honrar Moisés, os fariseus, para essa perseguição, tudo fica bom. Esse negócio de ser cristão demora muito, nada acontece, Jesus não volta, as coisas são difíceis. Esse é o pensamento que o povo teve lá no deserto. E é isso que o escritor de Hebreus está dizendo para esses irmãos, e é essa mesma lição que eu quero que a gente pense. Como essa história serve de exemplo para você e para mim? Deus tirou você de um lugar péssimo. Eu não sei onde você estava, mas Deus tirou você de um lugar péssimo e quer levar você para um lugar excelente. Certo? Só para repetir. Deus tirou a mim e a você de um lugar péssimo e quer levar a um lugar excelente. Agora a pergunta é, como você vai se comportar nesse trajeto? Essa é a pergunta. O povo que saiu do Egito não conseguiu cumprir o trajeto. Esses nossos irmãos da igreja do primeiro século, da igreja de Jerusalém, eles quase que estão desistindo também do trajeto. E a pergunta é, como eu e você vamos continuar caminhando esse trajeto? Você reconhece que Deus está cuidando de você? Porque Ele cuidou daquele povo no deserto. Todo dia, não faltou nada. Chega no final da jornada, Moisés fala assim, olha, nós caminhamos 40 anos com a mesma roupa e com a mesma sandália. E elas ainda estão inteiras. Porque Deus estava cuidando deles. Será que a gente consegue perceber que Deus está cuidando de nós? Será que essa confiança que um dia a gente teve em Deus, aquilo pelo qual nós agradecemos ontem, vai ser a mesma coisa pela qual eu vou murmurar amanhã? Chegou o dia em que os hebreus disseram, por que Deus nos tirou do Egito? Tipo assim, por que esse cara veio se meter na nossa vida? A gente estava numa boa lá. Eu não sei se você já pensou isso, mas pelo amor de Deus, quando a gente se arrepende de estar caminhando com Cristo, é esse tipo de pensamento que a gente tem. Chegou o dia em que os hebreus chamaram o maná, e esse é um dos textos que mais me entristece nas Escrituras. Números 21, versículo 5, quando eles dizem assim para Deus, nós estamos cansados dessa comida miserável. Será que as coisas pela qual eu agradeci ontem vão ser as mesmas coisas pela qual amanhã eu vou estar reclamando? Porque no dia em que saíram do Egito, eles saíram felizes, cantando, pegando joias dos seus vizinhos. Mas no outro dia eles disseram, por que Deus nos tirou de lá? Deus fez promessas também para nós, assim como fez para aquele povo. Ele disse que quer nos levar de volta ao paraíso. Nós saímos de um lugar horrível e estamos indo para um lugar excelente. Como? De que maneira estamos nos comportando nessa jornada? Nos tirou da escravidão e está nos guiando para o céu. Mas a gente anda esse caminho como aqueles hebreus caminharam no deserto, com tristeza, com reclamação, se arrastando. Parece que a gente não está saindo do cativeiro, parece que a gente está indo para ele. Porque a gente anda o cristianismo com uma dificuldade, com uma dor, e tudo é muito difícil, e se dedicar é um peso, e fazer as coisas para o Senhor, peraí, a gente saiu do cativeiro e está indo para o céu? Ou será que a gente está indo para uma jaula? Porque a maneira como a gente se comporta nesse caminho, não parece que a gente está indo para a terra prometida. E eu não estou falando de Canaã, eu estou falando do céu. Nós não somos as pessoas
que ficaram para trás. Se tinha alguém naquela história de Números 13, de Números 14, de Êxodo, de Levítico, que tinha que chorar, era o egípcio. O egípcio que ficou para trás, ele tinha que chorar. O povo não. O povo que segue, segue em festa, porque segue com Deus. Mas aqui no nosso tempo, quem está fazendo festa é quem está no Egito. E nós que estamos no deserto, caminhando para a terra prometida, estamos desesperados, chorando. O que acontece? Nós somos os que creram e fomos chamados como povo de Deus. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz, no versículo 7, no versículo 8, e depois ele repete no versículo 15. Hoje, o Espírito Santo diz, ouça a voz dele. Ouça a voz dele, não endureça o seu coração, como foi aquele dia. Porque Deus está fazendo as coisas. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. A promessa dele não falha e não volta atrás. Jesus morreu e ressuscitou e nós celebramos isso agora, porque Ele vive e reina e Ele volta para buscar a sua igreja. Isso não falha, isso não falha, isso vai acontecer. E o Espírito diz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Deus dá prova, não dá para dizer que Ele não dá provas de si, Ele dá. Obrigado, meu amor. Ele dá provas de si. Não endureça o seu coração como foi no dia da provocação no deserto. Você tem alimentado a sua fé para evitar um coração endurecido? Isso é importante. Alimentar a fé. O povo no deserto não alimentou a sua fé em Deus. Então o coração foi se endurecendo, e a incredulidade gerou uma barreira, um distanciamento. É o que ele fala. Versículo 7, 8, 9. Não endureça o seu coração como foi no dia da provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração. Versículo 12, tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vocês um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Se eu pergunto isso, você tem alimentado a sua fé para evitar um coração endurecido? A resposta que a gente dá é sim, lógico que eu tenho alimentado. Claro que eu tenho alimentado, rapidamente. Ninguém vai falar que não tem. Mas se eu perguntar como? Você tem alimentado? Tenho. Como? Como você tem alimentado? O que você faz para manter viva a sua confiança e o seu compromisso com Deus? É aquela atividade de todo dia, sabe? E o culto não vai ser suficiente, não. Me desculpa, o culto não vai ser suficiente para evitar um coração endurecido. Esses hebreus, eles já tinham uma celebração semanal. O sábado já tinha sido instituído. O sábado já tinha sido instituído ali no Sinai. Eles já paravam toda semana para fazer alguma coisa, para pensar em Deus. Não é suficiente. Evitar um coração de incredulidade é uma tarefa de todos os dias. Das orações, da meditação em Deus, de um procedimento, de um caminhar diferente, de gratidão, sabendo as coisas que Deus faz, as pequenas e as grandes, pensando nos seus irmãos, como ele vai dizer aqui, daqui a pouco nós vamos falar do trabalho que deve ser feito de uns para com os outros para evitar esse coração perverso e incrédulo. Um coração endurecido encurta a jornada, deserto que nós estamos caminhando, encurta, o coração endurecido encurta, mesmo que você viva uma vida longa, vai ser uma vida sem significado, porque vai ser uma vida sem Deus. Um coração endurecido encurta a jornada. O resultado da incredulidade, o resultado de eu não conseguir no meu dia a dia ver que Deus existe e que Ele faz coisas por mim, é um coração incrédulo. Esse coração incrédulo, ele se torna desobediente. E o coração desobediente, olha, vai ser difícil caminhar nessa vida achando que vai chegar em algum lugar. Canaã estava ali, ó. Canaã estava ali. E o povo não conseguiu entrar. Ficou rodando, até morrer. Porque não confiou em Deus.
Como ter um final diferente? Como fazer com que a nossa história tenha um final diferente da história desses hebreus? Versículo 14. Ele diz assim: nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então nós precisamos guardar essa confiança com firmeza. O povo saiu do Egito cheio de alegria. É como quando a gente se batiza, cheio de alegria. Mas e depois que você caminha 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Aí você olha para trás e fala: puxa vida, meu, era melhor ter ficado lá no Egito. Então a gente precisa guardar firme, e ele vai dizer, versículo 13: exortem-se mutuamente, cada dia. Exortem-se mutuamente. O que é isso? É eu para você e você para mim. É eu chegar para você e falar: André, está difícil, não está caminhando, mas você pode contar comigo. O que você precisa? E você dizer para mim: você pode contar comigo. E eu poder dizer para cada um de vocês. Isso é mutuamente, é uns para com os outros. Não é só de mim para com vocês. Na igreja não dá para eu só sentar e só ser animado. Eu preciso animar os meus irmãos. A ideia de que na igreja eu posso chegar e só receber não é o povo de Deus. Na igreja todo mundo tem que fazer alguma coisa pelo seu próximo. E ele diz: a cada dia, exortai-vos mutuamente a cada dia. Então eu vou precisar chegar em você e dizer: está tudo bem? Não, não está tudo bem. Então o que você precisa? Olha, eu preciso disso. Então tá bom, tá aqui. E você dizer para mim: o que você precisa? Eu preciso disso. E a gente então caminhar. Aquele povo, eles mutuamente ele se desestimulou, e a nação não conseguiu chegar em lugar nenhum. Tinham homens fiéis ali, não tinha? Tinha. Quem foi que falou aqui? Foi o Ideval? Quem foi que falou de 2 que entraram na terra prometida? Seu Ivan, né? Caleb e Josué. Só que eles nem são citados aqui em Hebreus. Eles nem são lembrados. Tinham homens fiéis no meio dessa nação, mas 2 não mudam uma nação. A história da nação fica registrada como uma história de fracasso, que só não acaba pela misericórdia de Deus. Porque Deus quis acabar. Deus falou: vou acabar com tudo. Então quer dizer, 1, 2 não salva a nação. Todo mundo precisa, de fato, querer chegar no destino. Mas a minha decisão é pessoal. Se eu quiser que meu cadáver caia nesse deserto, eu vou ficar para trás. Esse é um trabalho que exige todos nós envolvidos, mas a responsabilidade ela vai ser atribuída individualmente. Outra responsabilidade, essa é a última para encerrar a mensagem. Ele diz assim no capítulo 4, na segunda exortação, versículo 1 e 2: temamos. O que é temamos? Tenha medo. Tema. Tenha medo de falhar. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tenha medo de falhar. Tenha medo desse trajeto de falar assim: eu preciso chegar lá no final. Eu acho que eu não vou chegar, eu estou desanimando. Tenha medo de falhar, ele vai dizer. Tenha medo. Os hebreus ouviram promessas como eu e você, mas ele vai dizer, olha o versículo 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. A mesma coisa que Deus fez promessas para a gente, fez promessas para aquele povo que saiu do Egito. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, não serviu de nada. Deus disse: eu vou levar vocês para uma terra boa, vocês vão ter vida nova, vocês vão ter liberdade, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer vocês prósperos, o mundo inteiro vai ser abençoado por meio da geração de vocês. Mas o escritor de Hebreus vai dizer: não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
Então quer dizer, eu e você também temos promessas, mas se ela não vier acompanhada com fé, se a gente não tiver medo de falhar, o medo de falhar é medo de abandonar a coisa no meio do caminho. Tem que ter medo, meu irmão, a gente não pode abandonar. Quantos de nós estão abandonando a jornada pelo caminho? Estão caindo no meio do deserto e não vão chegar ao destino prometido por Deus. E Ele está aqui nos prevenindo. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Não deixe com que ele se endureça. Exorte uns aos outros. Cuide uns dos outros. Invista na sua vida espiritual todos os dias. Não tem nada, absolutamente nada nesse mundo que valha mais ou que seja mais importante do que a sua alma. Não tem casa, não tem emprego, não tem carreira, não tem filho, não tem nada que valha mais do que a sua alma na eternidade. Não se engane, meu irmão. Não deixe o seu cadáver no deserto. Deus é misericordioso. Nós sempre vamos depender dele para chegar naquele descanso prometido. Não é? Foi ele que sustentou o povo no deserto. O povo não ia conseguir caminhar sem Deus. Agora, fica muito claro para mim, com esses eventos todos, que a nossa postura é determinante no nosso destino. Não quer dizer que eu conquisto, não quer dizer que eu cumpro, não quer dizer que é a minha batalha que faz valer, não. Deus é que nos leva por esse deserto, mas a minha postura é determinante se eu vou chegar lá ou se eu vou parar no meio do caminho. Somente aqueles que conservaram a fé com esforço receberam a promessa. Em Jesus a gente tem uma responsabilidade superior. Você não está indo para Canaã, não, meu querido. Nós estamos indo para o céu. Então a coisa é, como dizem, o buraco é mais embaixo. Se guardarmos a fé, um descanso é garantido ao lado de Deus. Foi assim com o povo que Moisés cuidou, pode ter certeza, não vai ser diferente com o povo de Jesus. Se não guardarmos a fé até o fim, ficaremos pelo caminho. Mas fique firme, não deixe a incredulidade, o pecado tomar conta do seu coração, não. Eu vou ler o último texto, você nem precisa ir lá se você não quiser, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 11. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Ele está falando do mesmo evento que a gente acabou de ler, Salmo 95, Números, Hebreus, tudo está falando do mesmo evento. 1 Coríntios 10, do mesmo evento. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar vermelho, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos eles, Moisés e os incrédulos, Caleb e os incrédulos, Josué e os incrédulos, todos passaram pelo mesmo mar, viram os mesmos milagres, tomaram a mesma água, comeram o mesmo maná, todos eles. Entretanto, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Foi aquela idolatria com o bezerro de ouro. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas nos sobrevêm como um exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado.
Velho Testamento está aí, para mostrar para mim e para você que Deus é bom, que Ele ama, que Ele promete e Ele cumpre. E por que uma geração chega em Canaã? Para provar para mim e para você que Ele não vai falhar na promessa dele. Agora a pergunta é, eu e você, nós vamos chegar no céu? Aí a gente vai ter que responder individualmente. Que Deus nos abençoe. Amém.